Graça e paz, amados. Olha só, o pastor Júnior Trovão disse numa entrevista num podcast que ao longo dos seus 25 anos ele ganhou 40 mil almas para Jesus. A pergunta é: isso é possível? Será que uma pessoa tem tempo de ganhar 45 mil almas? O que é ganhar uma alma para Jesus? Você vai entender um outro ponto de vista do que é ganhar almas para Jesus. Só lembrando você que esse vídeo não é para falar mal do pastor, do entendimento que ele tem. Pelo contrário, é para tentar trazer uma luz em cima de um questionamento. O que é ganhar almas para Jesus, tá bom? Inclusive, eu vou indicar o canal do pastor Júnior Trovão para você. E acredito que ele é um homem de Deus também. Primeiro link nas descrições é o canal do pastor Júnior Trovão. Eu disse aqui ontem para os irmãos aqui no YouTube que hoje eu estaria fazendo uma live com pastores lá de Minas Gerais. Na verdade, nós decidimos por ferramentas de aplicativo, para eles, né, que para mim eu já tenho todo o aparato, a gente vai fazer no Instagram. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o Instagram para você aqui. Me segue lá no Instagram para você participar hoje dessa live lá. Nós vamos trazer um assunto sobre os atos proféticos espirituais, tá? Vai ser muito bacana essa live, vai ser poderosa. Então, eu quero que você participe e se inscreva aqui no canal já também. Eu estou voltando, eu falei para os irmãos que eu estou voltando a fazer esse tipo de conteúdo de comentário. E vou fazer muitos reacts, né? Como esse aqui do pastor Júnior Trovão, com esse questionamento, com essa dúvida que tem na cabeça das pessoas. O que é ganhar almas para Jesus? Então, eu quero que você venha comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você está no Facebook, siga a nossa página, curta a nossa página e já capricha no like aí, tá bom? Deus abençoe você. Meus queridos, eu vou colocar aqui então o vídeo do pastor. Deixa eu mexer aqui na minha edição, tá? Pronto. Deixa eu tirar aquele Insta dali. Pronto. Virar aqui de lado. Um vídeo sem edição. A edição que eu estou fazendo aqui é no próprio aplicativo, tá bom? Então, se tiver alguns errinhos aí, não tem problema não, tá? Olha só o que o pastor vai declarar. Vamos lá? Como eu disse, né? Quantas pessoas eu estabeleci uma cota, assim, o que eu vou contabilizando, né? Meu E Deus. nesses 25 anos aí, cerca de 40 mil almas já foram para Jesus. Tu tem uma mente abençoada, viu, pastor? Para contar e lembrar que tu ganhou 40 mil ou, né? Ou tá jogando assim num todo. Ele acha, pelo menos eu sei, mas ele disse que tem certeza que é 40 mil. Glória a Deus pela tua mente boa, viu? E, Hum. e é como eu disse, a única coisa que eu falei para Deus é que me tornasse um ganhador de almas. E quando Deus te torna um ganhador de almas, você vai para o altar já focado nisso. Você vai ver que toda a minha pregação. Aí eu pergunto para você. Eu sei que a gente faz eventos na igreja e atrai gente que não é crente. Mas pensando bem, uma das melhores estratégias é o famoso evangelismo na rua, que é onde está mais a quantidade maior de gente, talvez não cristã, não crente, não da nossa fé, né? Na igreja tem, mas é pouco. A maioria dos que estão já são pessoas da fé, né? Mas amém. Fazem-se muitos eventos evangelísticos, né? E uma boa parte também das pessoas que vão para a nossa igreja já são pessoas evangelizadas. A verdade é essa. Já são pessoas evangelizadas por uma música que ouviram de um cantor, né? Pelos parentes, pelos amigos, de uma forma ou outra a pessoa já vai meio que evangelizada. No mover do culto, do que está acontecendo ali, a pessoa sente uma forte emoção, um forte desejo, talvez há uma experiência sobrenatural, empírica que acontece com aquele indivíduo, uma cura, uma libertação, uma iluminação, sei lá, e a pessoa decide, né? Mas no fundo, quem está ali na frente
ele foi aquela pessoa que só ativou esse gatilho, que já estava lá, já estava dentro da pessoa, aquele desejo. Só foi aquele que encorajou. Será que essa pessoa que estava lá, que pregou no evento, como o pastor aqui, e como eu também, será que é a gente que é responsável de ganhar aquela alma? Ou é um trabalho? Ou é uma equipe? Ou é quem, depois que eu fiz o apelo, que vai cuidar? É isso que eu quero dizer para você, tá? Vamos assistir aqui o final. A glória da pregação nunca converge em mim. Glória a A Deus. glória da pregação sempre vai convergir em Cristo. Cristo tem que Amém. ser sempre o centro Tá da certinho, pregação. pastor? Por isso que quando você faz o apelo, embora aquilo ali, a minha missão é apenas pregar, Então, mas a missão aí ele falou a verdade. É só pregar. Porque depois que a gente vai embora, que eu falo a gente também, eu faço isso. Depois que a gente vai embora, quem é que vai ficar com a bomba? É o pastor da igreja, que agora tem que ir atrás, ou botar a equipe para ir, orar, ensinar, pregar o beabá. Será que não é esse que vai realmente ganhar essa alma? Espera, eu tenho mais para do falar. Espírito Santo é convencer. E o que me deixa mais feliz, eu já vi pelas mensagens que Deus me deu, os cancerosos ser curados, os Glória a paralíticos Deus. saltarem, São as muletas, ferramentas. isso está no YouTube. Mas o que mais me alegra é quando eu vejo uma alma se rendendo a Cristo. Então, eu louvo a Deus e esse amor está inserido no meu coração e por reciprocidade, o amor também da igreja está inserido sobre a minha vida também. Eles Glória a me Deus. amam e eu também amo a igreja, eu amo o povo que está ali me ouvindo, então prego para eles com muito respeito e com muito amor. Amém. Glória a Deus, pastor. É bênção. Deixa eu falar algo aqui para vocês que são os meus seguidores. Quando eu era terrivelmente pentecostal, porque eu vim desse berço, né? Eu tinha esse mesmo entendimento que o pastor Júnior Trovão, que eu queria ganhar almas. E eu falava para Jesus. E hoje Jesus ouviu e está respondendo a minha oração. Tem hora que a gente, na lida, né, com as pessoas, com os problemas, com as dificuldades, para que eu fiz aquela oração? Tem momentos assim, né? Quem é pastor, quem é líder, está entendendo o que eu estou falando. Tem momentos que, meu Deus do céu. E tem muitos pastores e líderes que não querem saber de ser pastor de igreja local. Porque o pastor da igreja local é o verdadeiro ganhador de alma, não é o pregador itinerante. Eu já vou dizendo isso para você. Então o pastor Júnior diz falar, declarar que ele ganhou 40 mil almas, para mim isso não... Como eu disse para vocês, como eu era, quando eu era o pentecostal. Porque, ó, o pentecostal, não estou falando, não é no carisma, não é agora você não fala em língua estranha, agora você não entra no mover, não é nada disso, não. Quando eu falo, quando eu era pentecostal terrível, eu estou falando da doutrina, dos ensinamentos pentecostais, da teologia pentecostal. Eu ainda carrego muito da teologia pentecostal. Só que ao longo desses anos eu sofri uma reforma profética, apostólica, e a gente transicionou em muitos pontos. Há muitos ensinamentos pentecostais que são heresias, que são superstições, entendeu? Que se eu fosse falar aqui, eu ia ficar horas e horas. Mas não estou dizendo que esse povo é errado, que é do diabo, que é do demônio. Não, nada disso, irmãos. É que a gente vai tendo uma outra forma de pensar, como eu estou falando aqui para você. Se ele realmente tivesse ganhado as 40 mil almas, ele tinha tempo de cuidar de 40 mil pessoas? Ou ele é aquele que vai, faz a pessoa tomar atitude e depois deixa a bomba para o pastor, para a liderança, para aquela igreja? Assim é muito fácil ganhar alma, não é não? A pergunta é, será que é ele que ganha alma? Eu já digo para você que na minha concepção, no meu ver, na minha opinião, no meu entendimento bíblico, não é. E outra coisa, Jesus nunca disse para a igreja ganhar almas. A igreja evangélica agora, graças a Deus, de uns anos para cá, ela tem entendido isso. A igreja evangélica cresceu muito na pregação assim evangelística. Quem não lembra dos anos 40 para cá, muitas cruzadas de cura, libertação e milagres, fez as igrejas abarrotadas se encherem.
E quantos obreiros que não tinha preparo algum foi colocado de frente dessas obras, sem entendimento bíblico, sem teologia, sem nada, entendeu? Não que a teologia seja um requisito, eu falo a teologia no sentido do estudo acadêmico. Mas gente sem conhecimento bíblico e espiritual foi colocado na frente porque não tinha preparo e aconteceu um monte de coisa ruim e ficaram fixados em doutrinas de homens e assim sucessivamente. Quantos? Hoje a igreja está amadurecendo e graças a Deus por isso. Então, um dos conceitos, um dos entendimentos pentecostais de ganhar alma mudou, pelo menos na minha cabeça. E eu acho que vai mudar na sua também. Jesus disse para a gente ir, pregar e fazer discípulos. Não está escrito que a gente tem que ganhar alma. Porque no fundo, como eu disse para você, a pessoa que vai para um culto, para um culto evangelístico, para um evento, para alguma coisa, e lá ele faz a oraçãozinha do pecador, não quer dizer que essa pessoa ficou salva, não, irmãos. Quantos desses 40 mil aí que o pastor pregou, que hoje não, ó, talvez tenha asco de crente. Aí eu fui lá porque eu fui pela emoção, fui porque o outro me disse, o outro me empurrou, alguém disse que ia mudar minha vida e não mudou em nada, e eu só... Quantos tem assim, irmão? Hã? Quantos? Ó, tá sim. Então, quando eu me tornei pastor de igreja local, eu vi o quanto é difícil ganhar a alma. Fazer alguém a oraçãozinha do pecador é a coisa mais fácil. Esses dias eu estava conversando aqui com uma pastora. E ela, eu sou uma ganhadora de alma, eu estou na rua conversando e de repente conversa vai, conversa vem. E eu pergunto, você não quer aceitar Jesus? Irmão, no Brasil, quem é que não quer aceitar Jesus? Quem é que não conhece Jesus? Quem nunca ouviu falar de Jesus? Quem não sabe que Jesus é bom? Quem é que vai falar, eu rejeito Jesus? Aqui no Brasil? Ninguém, irmãos. É difícil. Tem, deve ter, mas é difícil. Mas quem é que fala, eu quero? E realmente tem gente que fala com sinceridade, eu quero, mas fala só no coração. Na prática, na vida, no comportamento, na vida diária, não quer saber de Jesus. Tem crente assim que vai para a nossa igreja. Só de boca, só conversa fiada, mas as práticas, os mandamentos, os ensinamentos, ele não pratica. E a ordem que Jesus deu para a igreja foi fazer discípulos. E os discípulos, sim, são aqueles que vão... Ó, em toda religião, o que faz uma religião ficar de pé é os discípulos, porque eles carregam o ensinamento, as doutrinas e passam adiante. Seguidor, gente que levantou a mãozinha e depois não vai ter compromisso, vai até para o céu, vai, eu acredito, mas não faz com que uma base se sustente ao longo de gerações. Você consegue me entender? Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, ganhar almas, no meu ver, não é o cara que fez o apelo. Que fez o apelo, a pessoa veio, levantou a mãozinha, pronto. Não, não é isso. Repito, muitos dos que vão lá já estão evangelizados pelo pai, pela mãe, pelo amigo, pelo familiar. Ao longo de todo o tempo, ouve uma canção, ouve um hino, ouve alguma coisa. A pessoa já está sendo bombardeada pela glória de Deus para tomar aquela decisão. Então, o pregador, ele só é aquele que vai acionar esse gatilho. Ele vai lá, depois disso, depois que a pessoa fez a oraçãozinha, ó, agora eu vou aqui te ensinar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou cuidar de ti. 3 horas da manhã, tô perturbado aqui, vem aqui. O pregador vai lá 3 horas da manhã para acudir, para resolver problema no casamento, problema financeiro, problema... Quem vai fazer isso é quem? É o pastor da igreja local, é a equipe do pastor. Então, no fundo, o ganhador de almas não é o pregador itinerante. É o pastor que vai estar lá cuidando, protegendo, ensinando, discipulando. E em cima disso eu quero finalizar, tá? O vídeo não é para descredibilizar o pastor Júnior, é só para trazer uma outra visão. Como eu disse para você, o canal dele tá aí, quem quiser ir lá, se inscreva lá no canal dele. É bênção também. Tem mensagens boas lá. Ó, Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão,
Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como um trigo. Jesus está dizendo para Pedro, o diabo pediu para cirandar com a tua alma, com a tua vida, com você, como faz com trigo. Eu já disse aqui o processo. Pega o trigo, bate ele, os grãos saem, depois descasca, depois de descascar o grão que está dentro da casca, coloca de molho e depois que ele amolece, moe. Esse é o processo da ciranda. E ali, quando moe, a farinha é chamado do grão puro, tá limpo, tá pronto para ser usado. Então, olha o que Jesus diz. E Jesus não impediu que o diabo fizesse isso com Pedro. Olha o que Jesus fala. Mas eu roguei por ti. Para quê? Para me livrar do processo? Não, não é para te livrar do processo, Pedro. É só para a tua fé não desfalecer. Para tu não morrer na fé, para a tua fé não ficar doente. São as traduções do original. Eu só pedia isso porque é necessário esse processo na tua alma, na tua vida, Pedro. E quantas pessoas? Hã? Lembrando que Pedro já andava com Jesus pelo menos 3 anos. Já tinha sido batizado, bem provável, porque ele já tinha participado de batismos. Já tinha feito parte da grande comissão e de expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o reino. Ele tinha participado. Ele andou sobre as águas. Já tinha vivido tudo isso. E olha o que Jesus vai dizer no versículo a seguir. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha a declaração, meu Deus. Quando tu te converterdes, confirma os teus irmãos. Como assim, andando esse tempo todo, operando milagres, vivendo milagres, vendo milagres, ouvindo as pregações, os estudos, ainda não tinha se convertido? Se Pedro não tinha se convertido, irmão, eu estou lascado, porque ele viveu tudo aquilo. Essa é a realidade, irmãos. Quantos que levantam a sua mãozinha na oração do pecador ou estão já dentro da igreja há 2, 3, 4, 5, 10 anos e não se converteram de fato? Hã? Quantos? Quantos não mudaram o seu caminho? Ouvem, mas não quer obedecer. A convenção é uma mudança de atitude, uma mudança de caminho. Estão lá ouvindo, mas continua caminhando nas trevas. Fizeram a oraçãozinha do pecador, até talvez foram batizados nas águas, até já viram ou operaram algum tipo de milagre. Isso não quer dizer que está salvo. Porque muitos vão chegar lá e dizer, eu preguei, eu orei, expulsei demônio, não te conheço. Você sabe disso, irmão. E quem é que vai fazer essa pessoa ser salva? Senão a instrumentalidade da equipe pastoral e do pastor. Jesus diz para ele, quando tu se converter, confirma os teus irmãos. Essa é a tarefa, confirmar os irmãos. E aí, só para enriquecer o nosso comentário, eu coloquei aqui uma palavra apenas, que essa palavra confirma os teus irmãos. Esterizo, tá? A palavra significa fortalecer, dirigir, que tem a ver com guiá-los. Então você vai guiar eles, tá? Confirmar é guiar eles. Seja um líder para guiar eles, conduzir eles nas atitudes deles, no comportamento deles. Atender, você vai atender eles. Quando eles tiverem alguma necessidade, você vai ouvir eles, dar um direcionamento para eles, é atender. Pastor de igreja local é ele que faz isso, não é o pregador itinerante que vai lá, prega, recebe a oferta e vai embora e depois não. Então a gente tem que dar valor na igreja local. Preste atenção. E nos pastores da igreja local que nos atende. Que quando a gente está perturbado 3 horas da manhã, dá carona no carro, faz um monte de coisa que o pregador itinerante não vai pregar. Não vai fazer, quer dizer, tá? Outra palavra, outro significado, suporte. Você vai dar suporte. E não só dar suporte, é ser o suporte. Da mesma forma que um pintor que pinta uma parede precisa de uma escada para pintar lá em cima, para subir,
a igreja, a liderança, os obreiros, nós temos que ser essa escada, esse suporte. E querendo ou não, as pessoas vão montar em cima da gente. Essa é a verdade, vão sugar. Mas esse é o papel. Pergunto se o pregador itinerante tem tempo para isso. Não tem. Outra coisa, a tradução que eu mais gosto, ficar de pé. Faz eles ficarem de pé. Que significa estabelecer. Estabelece eles, deixa eles de pé. Não deixa eles cair. No meio do caminho, se eles tropeçar, levanta eles, deixa eles de pé. Ou seja, não deixa eles desviar, esmorecer na fé. Quando tu se converter, Pedro, tu vai fazer isso. Então eu finalizo aqui o meu comentário. Para mim, é isso que é ganhar alma. Ganhar alma, para mim, não é fazer alguém fazer um apelo. Não. Ganhar alma é aquele que vai cuidar, que vai tratar, tá? Então, fica esta dica. Se você ganhou, ou se você gostou, diz para você que não tem edição. Se você gostou do comentário, marque o seu joinha, se eu gostei, deixe o seu like, compartilhe e marque alguém para entender sobre este assunto. O que é ganhar almas? Ganhar almas é ide e fazer discípulos. O nosso papel. O que Jesus mandou é a gente fazer discípulo. Fazer alguém fazer a oraçãozinha do pecador é muito fácil. Quero ver é cuidar. Quero ver é fazer dessa pessoa um discípulo. Este é o maior desafio da igreja neste tempo. Fazer discípulos. Deus abençoe você. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até qualquer momento em outro vídeo.